Graça e paz, amados. Vamos meditar na palavra de Deus. E para a nossa meditação, hoje, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, que assim nos diz: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O hóspede que salva. De quando em vez, recebemos hóspedes em nossas casas. Às vezes amigos, parentes, pessoas ilustres, outras nem tanto. Porém, por mais ilustres que sejam essas pessoas as quais hospedamos em nossas casas, nenhuma delas tem o poder para nos salvar. O texto que acabamos de ler fala de um homem chamado Zaqueu, que recebeu a visita de um homem que poderia salvá-lo. Ele hospedou em sua casa Jesus, o Salvador. Então Jesus, como o hóspede que salva, ele se oferece para estar com o homem. Diz o texto que Jesus estava entrando em Jericó e ia atravessando aquela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que tinha como profissão ser publicano, ou seja, cobrador de impostos. E este homem sentiu o desejo no coração de conhecer a Jesus, de ver quem era este homem que estava ensinando coisas maravilhosas, estava operando vários tipos de milagres. Então chegou ao seu conhecimento. Ele desejou então conhecer quem era esse homem. Então Zaqueu se interessou em ver, em conhecer quem era esse Jesus. Então ele tomou a iniciativa de, para que isso acontecesse, subir em uma árvore. Porque diz o texto que ele era uma pessoa de estatura baixa. E a multidão cercava Jesus de tal maneira que ele não podia, devido à sua estatura, ver quem era Jesus. Por isso que ele teve a ideia de subir em uma árvore. O interessante é que antes
que Zaqueu se interessasse em conhecer, em ver quem era esse Jesus? Jesus se interessou por ele e sabia que ali havia alguém desejoso de conhecê-lo. Por isso que Jesus passou por ali. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém estar hoje em tua casa. Então veja, os irmãos e amigos, que antes que Jesus, ou antes que Zaqueu oferecesse sua casa para Jesus estar, Jesus se ofereceu a ele para estar com ele em sua casa. A onisciência de Jesus nos mostra que ele conhece o seu coração. Ele sabe se você deseja conhecê-lo ou não. Ele se interessa por você. Tanto é que ele vai ao seu encontro e deseja fazer parte da sua vida. Ele deseja entrar no seu coração. Então Jesus, o hóspede que salva, ele não só se oferece para estar com o homem, mas ele deseja ser recebido pelo homem. O verso 6 nos diz que quando Jesus pediu para Zaqueu descer depressa, diz o texto que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Esta é a maneira que Deus espera que eu e que você o recebamos em nossa vida. Pressurosamente. Ou seja, já agora, e não amanhã, e não depois. Não quando as coisas mudarem e melhorarem para mim e para você, não. É hoje, é agora. É com toda a pressa. É alegremente. Diz o texto que Zaqueu o recebeu com alegria. E esta alegria deve ser sincera. Esta recepção deve ser sincera. Jesus, o hóspede que salva, deseja ser recebido por mim e por você de maneira verdadeira e sincera, com toda alegria. De outra forma, de nada adianta. Jesus, o hóspede que salva, ele não faz acepção de pessoas. Quando Jesus adentrou a casa de Zaqueu, ele foi acusado por aqueles que o observavam, chamando de pecador. Diz o verso 7, ao verem isto, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Então Jesus foi acusado de estar entrando na casa de um homem pecador. Zaqueu foi acusado de um homem pecador, simplesmente porque ele era publicano. Os judeus odiavam os publicanos, os cobradores de impostos, pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque eles exerciam a sua profissão de maneira violenta e com extorsão. A segunda razão era porque o publicano era sempre um judeu, trabalhando a serviço do governo romano. Então ele cobrava os impostos dos judeus para o governo romano. E para os judeus, isso era uma traição. Eles estavam traindo o seu povo, eles estavam traindo a sua pátria. E a terceira razão,
porque os judeus odiavam os publicanos, era porque eles agiam de maneira desonesta. Eles cobravam o imposto acima do valor devido. E isso trazia uma revolta no coração dos judeus. Jesus não quer saber que tipo de vida você leva. Quais são as práticas pecaminosas que você faz. Ele quer tão somente que você o receba no seu coração e arrependa-se da vida que você leva, muitas vezes mergulhados em práticas que vão de encontro ao propósito de Deus, vão de encontro à palavra de Deus. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu entendeu que ele era um homem pecador e se arrependeu. Diz o verso 8: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, lhe restituo quadruplicado. Então nós vemos aqui claramente Zaqueu tomando uma atitude de arrependimento. Ele está disposto a pegar os seus bens e ressarcir aqueles a quem ele ludibriou, enganou, trapaceou. Então, é uma demonstração clara de arrependimento. Então, não importa quem você é, Jesus deseja que você se arrependa dos seus pecados e o receba em sua vida. Jesus, o hóspede que salva, ele entra na nossa vida para permanecer. Quando nós recebemos em nossas casas e hospedamos pessoas, elas vêm e vão. Mas Jesus é diferente. Jesus, o hóspede que salva, ele vem para ficar para sempre no nosso coração. No coração daqueles que o recebem com alegria e com sinceridade. Jesus, homem, entrou e saiu da casa de Zaqueu, mas Jesus, Deus, entrou e permaneceu no coração daquele homem. Essa é uma das promessas que a palavra de Deus nos assegura. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, Jesus nos diz ali, a palavra de Deus nos diz ali: não te deixarei. Uma feita Jesus adentrando em nossa vida, ele jamais nos deixará. Em Mateus capítulo 28, verso 20, é o próprio Senhor Jesus Cristo quem nos assegura: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai fazer parte da minha e da sua vida para sempre, até o fim da nossa vida aqui. Jesus é o hóspede que veio para salvar a mim e para salvar a você, como salvou Zaqueu. Diz o verso de número 9: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Então a salvação veio a Zaqueu, porque ele se arrependeu dos seus pecados e recebeu
na sua vida, no seu coração, o hóspede que salva. Jesus veio cumprir esta missão. Jesus veio para salvar a mim e a você. Então, assim como Zaqueu recebeu Jesus, o hóspede que salva, não somente na sua casa, mas ele o recebeu principalmente em seu coração. E é isso que Jesus espera de mim e de você. Na revelação do Apocalipse, Jesus fala ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus quer fazer parte da minha, da sua vida. Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já ouviu o toque de Jesus na porta do seu coração? E se você já ouviu, o que você fez ou está fazendo? Você está deixando ele de fora ou já permitiu que ele entrasse e fizesse parte da sua vida? É Jesus se oferecendo para estar comigo e com você para sempre. Ele deseja ser recebido por você e por mim para nos dar perdão e salvação. Porque foi para isto que ele veio. Ele veio com esta missão de salvar a mim e salvar a você. Como ele bem diz aqui no verso número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o pecador perdido. Jesus veio buscar a mim e a você. E ele está batendo a porta do seu coração. Então abra. Só você pode abrir. Só você tem esta chave. E interessante é que essa fechadura não tem como abrir pelo lado de fora. Somente pelo lado de dentro. É a única fechadura que só abre pelo lado de dentro. E só você tem essa chave. Só você pode abrir. O que você vai fazer agora? Vai abrir ou deixar Jesus de fora? Que você possa, neste momento, abrir o coração e dizer: Jesus, entra. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados e dá-me a alegria da tua presença e da tua salvação. Você faz isto agora? Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque como hóspede que salva, como Salvador do mundo, o Senhor veio com este propósito: buscar e salvar o homem perdido. Nós oramos, ó Deus, agradecido porque centenas e milhares já tomaram esta decisão de abrir o coração e permitir que Jesus, o hóspede que salva, entre e permaneça nos seus corações. Mas, Senhor amado, ainda há centenas e milhares de pessoas que ainda não tomaram esta decisão. Decisão esta tão importante, que vai definir a sua eternidade com o Senhor no céu ou no lugar de tormento, onde não há mais possibilidade alguma de salvação. E é por essas pessoas que eu oro agora. Se alguém que está ao alcance da minha voz, que está ao alcance desta mensagem, ainda não tomou esta decisão, que o teu Espírito complete aquilo que faltou na mensagem, para que esta pessoa se sensibilize com o teu toque e abra o seu coração, e que o Senhor
adentre para fazer morada hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Amém. Que Deus abençoe a todos e até breve na nossa próxima mensagem. Amém.